Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai fazer uma aula especial para ESA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se aqui no canal. Então, olha só, a gente vai falar um pouco hoje sobre noções de conjuntos. Como são representados os conjuntos? Os conjuntos são representados por letras maiúsculas, A, B, C e assim vai. Uma das representações é entre chaves, separando os elementos por vírgula ou ponto e vírgula. No caso aqui está separado por vírgula. Quando a gente vai comparar um elemento e um conjunto, a gente vai utilizar o é elemento de ou pertence, que é esse ezinho aqui, ou não é elemento de, que é esse ezinho cortado. Então, é elemento de ou não é elemento de, é uma comparação entre elemento e conjunto. Vejamos então, olha só, no nível 1, a gente tem o conjunto A, 1, 2, 3. O N com o A entre parênteses significa número de elementos de A. Se eu perguntasse a você qual é o número de elementos de A, você pode perceber aqui que é 1, 2, 3. Portanto, o número de elementos de A são 3. Então, aqui, 1 é elemento de A, 2 é elemento de A e 3 é elemento de A. Tudo que não está no A não é elemento de A. Por exemplo, exemplos de que não pertencem a A. O 4 não é elemento de A, porque não está aqui. O 5 também não é elemento de A. E o 7 também não é elemento de A. Olha agora, ainda na relação entre elemento e conjunto, só que agora nós estamos no nível 2. A gente tem aqui o número 1, o 2, o 3 e o 4 entre chaves e o 5 e o 6 entre chaves. Portanto, o número de elementos de B seria 1, 2, 3, 4. Portanto, 4 elementos. O 3 e o 4 conta como um elemento e o 5 e o 6 conta como um único elemento. Então, exemplos de elemento de B. A gente tem o 1 é elemento de B, o 2 também é elemento de B, o 3 e 4 que está aqui também é elemento de B, e o 5 e 6 também é elemento de B. Exemplo de elementos que não pertencem a B. O 3. Mas, professor, o 3 está aqui. Só que ele está entre chaves. Por isso que o 3 não é elemento de B. O único elemento é o 3 e 4 entre chaves. O 6 também não é elemento de B. É o mesmo caso que o 3. O 5 entre chaves não é elemento de B. Quem é elemento de B é o 5 e o 6 entre chaves. E o 1 e o 2 também entre chaves não é elemento de B. Teria que ser 1 e o 2 sem as chaves. Agora vem, quando a gente compara conjunto e conjunto, a gente usa é subconjunto D, que é esse C invocado aqui, ou não é subconjunto D. Em outras palavras, a gente usa o está contido ou não está contido. Tanto faz. Vejamos aqui, perceba que o A ele está dentro do B. Então a gente poderia dizer que o A é subconjunto de B. Uma outra representação seria essa daqui. Isso aqui representa a mesma coisa, que A é subconjunto de B. Para onde está apontada essa voltinha, seria o elemento que é subconjunto. Então, nesse caso, A é subconjunto de B. Conclusão, A é subconjunto de B, é a mesma coisa. Note que se X é elemento de A, então X é elemento de B. Por exemplo, se eu tenho X aqui, perceba que o X é elemento de A e, ao mesmo tempo, X é elemento de B. Então, se A é subconjunto de B, então todo A é B. E o inverso não é verdade. Nem todo B é A, mas todo A é B, uma vez que A é subconjunto de B. Essa seria a representação de todo A é B. Agora sim, a gente vai estudar o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos. Por exemplo, o conjunto A,
que tem um único elemento, também chamado conjunto unitário, é aquele que tem só um elemento. Qual seria o conjunto das partes? Então, a gente vai ver todos os subconjuntos de A. O vazio é sempre subconjunto de todos os conjuntos. E o 1 entre chaves também é subconjunto de A. Então, a gente tem o vazio, que é subconjunto de A, e só o 1 também, que é subconjunto de A. Né? Perceba que só o 1 é o próprio elemento A, ou seja, o A é subconjunto de A. Todos os subconjuntos de A são o vazio e o 1. Então, o conjunto de todos os subconjuntos a gente chama de conjunto das partes. O conjunto das partes de A vai ser o vazio e o 1. Então, você consegue responder qual é o número de elementos de A? O A está aqui, hein? O número de elementos de A é um único elemento. Então, o conjunto unitário é aquele que tem um único elemento. E o número de elementos das partes de A? O número de elementos das partes de A, as partes de A estão aqui. Eles têm 2 elementos, tá? Portanto, 2 elementos. Vamos agora para o conjunto B, que é o conjunto 1, 2. A gente pode perceber aqui que o vazio é subconjunto de B. Então, o vazio ele é subconjunto de todos os conjuntos. Então, o vazio é subconjunto de B. O 1 entre chaves também é subconjunto de B. E o 2 entre chaves também é subconjunto de B. Perceba que para ser definido como conjunto deve estar entre chaves, tá? Então, o número deve estar entre chaves. Caso contrário, ele passa a ser elemento, como a gente já viu anteriormente. Então, só o 1, só o 2 e o 1 e 2 também é subconjunto de B. Então, ó, o B é subconjunto de B. Então, todos os subconjuntos de B são vazio, só o 1, só o 2 e o 1 e o 2. Então, o conjunto das partes de B, que também é chamado de conjunto de todos os subconjuntos, seria o vazio, só o 1, só o 2 e o 1 e 2. Você consegue responder qual é o número de elementos de B? O B está aqui. O número de elementos de B seria 2. Então, o número de elementos de B seria 2. E o número de elementos das partes de B? O número de elementos das partes de B seria 1, 2, 3, 4. 4. Todas essas informações depois eu vou reunir numa única tabela, vai ficar mais fácil de você entender aí o que eu quero. Então, olha só. E o conjunto C, que é o 1, 2, 3? Quais seriam os subconjuntos de C? A gente tem o vazio, que o vazio representa um subconjunto de C com nenhum elemento. Só o 1 é subconjunto de C. Só o 2 também é subconjunto de C. E só o 3 também é subconjunto de C. E a gente tem os subconjuntos com 2 elementos. Então, seria 1 e 2. 1 e 2 é subconjunto de C. 1 e 3 também é subconjunto de C. E 2 e 3 também é subconjunto de C. E, finalmente, o 1, 2, 3, ou seja, o C é subconjunto dele mesmo. Então, as partes de C, que é o conjunto de todos os subconjuntos, seria vazio, só o 1, só o 2, só o 3, 1, 2, 1 e 3, 2 e 3 e 1, 2, 3. Você consegue responder qual é o valor do número de elementos de C? O número de elementos de C seria 1, 2, 3. Então, seriam 3 elementos. Portanto, 3 elementos. E o número de elementos das partes de C? O número de elementos das partes de C estaria aqui. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Ótimo. Então, veja bem. Vamos supor aqui que eu tenho o número de elementos de um conjunto e o número de elementos das partes do conjunto. A gente viu que o conjunto A tinha um elemento e o conjunto das partes teria 2 elementos. O B teria 2 elementos e o conjunto das partes teria 4 elementos. O C teria 3 elementos e o número de elementos das partes de C teria 8 elementos. Portanto, o que a gente pode esperar de um conjunto que tenha X elementos? Qual é o número de elementos das partes? Perceba que tem uma lógica daqui para cá. Ó. O 1 dá 2, o 2 dá 4 e o 3 dá 8.
Então, de um para o outro está sempre dobrando. Ou a gente poderia pensar o seguinte, que aqui é 2, por quê? Porque é 2 elevado a 1, aqui é 2, 2 elevado a 2, aqui é 3, 2 elevado a 3. Portanto, o número de elementos das partes de Z, se Z tem x elementos, 2 elevado a x. Se for 1, 2 elevado a 1, se for 2, 2 a 2, se for 3, 2 ao cubo. Se for x, 2 elevado a x. Então, o número de subconjuntos vai ser sempre igual a 2 elevado ao número de elementos. Vamos pegar agora essa questão aqui e vamos resolver nesse programa. Olha só, nessa questão, o autor é uma questão da ESA, viu? Só peguei questão da ESA aqui. A questão diz o seguinte: um determinado conjunto C possui 64 subconjuntos. O número de elementos de C é igual a... Ok. Vamos supor que o número de elementos de C seja x. E a gente acabou de ver que o número de subconjuntos seria o número de elementos das partes de C. Seria 2 elevado a x. Segundo o próprio enunciado, o número de subconjuntos é 64. Isso significa que o número de elementos das partes será igual a 64. Logo, 64 é igual a 2 elevado a x. E como a gente vai resolver isso? A gente vai pegar o 64 e a gente vai fatorar. Dá para dividir por 2, que dá 32. Dá para dividir por 2, que dá 16. Dá para dividir por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2, que dá 1. Portanto, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dará 2 elevado a sexta. E 2 elevado a sexta é igual a 2 elevado a x, uma vez que 64 é igual a 2 elevado a sexta. Se 2 elevado a sexta é igual a 2 elevado a x, é como se a gente cortasse as bases aqui. Logo, x é igual a 6. Em outras palavras, o número de elementos do conjunto C seria igual a 6, correspondendo à alternativa B. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil? Vai falando aí pra mim. E eu vou voltar aqui para o PowerPoint e vou explicar para vocês um pouquinho de operações com conjuntos. Então, a gente já viu o básico de conjunto, agora a gente vai ver operações com conjunto. Então, união. O que é a união? São os elementos que estão em A ou estão em B. A gente fala ou de união. Quando você casa com alguém, você entra em união com alguém. Então, é como se você somasse os elementos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a união com B. São os elementos que estão em A ou estão em B. Representando no diagrama, a união com B seriam os elementos que estão em A ou os elementos que estão em B. Beleza? Logo, a união com B seria a mesma coisa que 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 2, 3, 4, 5, 6. Então, a união com B é 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente repete elementos dentro do conjunto, equivale a exatamente o mesmo conjunto. Então, por exemplo, o 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma coisa que 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Então, você pode repetir os elementos. Vai dar exatamente o mesmo conjunto. Vamos agora para outra operação com conjunto, que é a interseção. São os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então, o conjunto A, 2, 3, 4 e B, 3, 4, 5, 6. Primeiro, a interseção é representada por esse U deitado. Então, a interseção com B seria a mesma coisa que os elementos que estão em A
e em B ao mesmo tempo. Portanto, no diagrama, ficaria representado dessa forma. São os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Portanto, a interseção com B, se a gente olhar aqui, seriam os elementos 3 e 4, que eles são comuns aos dois conjuntos. Portanto, 3 e 4 representa a interseção com B. A gente também pode falar aqui uma curiosidade para você. Quando os conjuntos não têm interseção, eles são chamados de juntos. Vamos supor aqui o conjunto C, 1 e 2, e o conjunto D, 3 e 4. Perceba que C e D não têm interseção. Portanto, eles são chamados de conjuntos disjuntos. Eles não têm interseção. Em outras palavras, a interseção será o conjunto vazio. Diferença entre conjuntos. Quando eu falo A menos B em inglês, seria A minus B. Ou seja, são os elementos que estão em A, mas não estão no B. Então, a diferença entre conjuntos A menos B são os elementos que estão em A, mas não estão no B. Então, se a gente for representar na forma de diagrama, A menos B são os elementos que estão em A, mas não estão no B. Então, os elementos que estão em A, mas não estão no B, seria o 2, porque o 3 e o 4 estão nos dois. Portanto, seria 2 é o elemento de A menos B. Uma coisa importante aqui dizer é que em alguns exercícios, a gente vai até fazer um exercício aí daqui a pouco, que fala que os elementos estão apenas em A, ou somente em A, ou só em A, você deve interpretar como diferença entre conjuntos, tá? Então, e B menos A são os elementos que estão em B, mas não estão no A. Estão em B, mas não estão no A, pela representação no diagrama, seria esses elementos aqui. E B menos A, os elementos que estão em B, mas não estão no A, seria o 5 e 6. São os elementos que estão em B, mas não estão no A, tudo bem? Então, seria o 5 e 6. Do mesmo modo, quando ele fala, o exercício disser somente em B, só em B e seus sinônimos, quer dizer que o elemento estará apenas em B. Então, vai ser essa região aqui, que é equivalente a B menos A. Olha só, complementar de A. Como a gente pode pensar na parte do complementar? Pensa assim, imagina que você tem o amor da sua vida. E você e o amor da sua vida se encontram. Se eu perguntar a você quem é o complementar de você, você vai dizer que é o amor da sua vida. E se eu disser ao amor da sua vida quem é o complementar dela, ela vai dizer que é você. O complementar é uma coisa que completa. Então, o que completa o A? Tudo menos o A. O que completa você? Tudo menos você. Tudo menos você resulta no amor da sua vida. E o que completa o amor da sua vida? E aí que fica bom. Seria tudo menos o amor da sua vida, que é você. Você completa o amor da sua vida. Então, o complementar de A em relação ao universo é como se completar o A em relação ao universo, que tem várias representações. Seria isso aqui, ó. O complementar de A em relação a S, o complementar de A sobre S, o complementar de A', o complementar de A barra, o complementar de A elevado a C. Tudo isso é o complementar de A. Então, o complementar de A é completar o A, ou seja, seria tudo menos o A. Tudo menos o A. Então, o complementar de A, que eu vou representar por A barra, é tudo menos o A. Então, se eu pegar aqui o S, que é tudo, subtrair o A, que é 2, 3, 4, está no S, mas não está no A, é o 1, 5, 6, 7. Portanto, o complementar será o 1, 5, 6 e 7.
Só tem sentido falar em conjunto complementar quando A é subconjunto de S, tá? Só quando A estiver dentro do S. No diagrama de Venn Euler, dado o conjunto A 2, 3, 4, B 3, 4, 5, 6 e S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos escrever no diagrama. Então a gente tem aqui, sempre que a gente tiver um diagrama desse, a gente sempre vai começar pela interseção. Se não tiver interseção, você chama de X e começa sempre pela interseção, que fica bem mais fácil. Então, bora lá. Aqui a interseção entre A e B seria o 3, 4. Então, vou colocar aqui, ó, 3, 4, a interseção dos dois. Tá em A, mas não tá no B, a gente pode ver que é o 2. Tá em B, mas não tá no A, a gente pode ver que é o 5, 6. E o S seria, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Falta o 1 e falta o 7. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dados os conjuntos A e B, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, olha o que diz a alternativa A. A interseção com B. Ô, gente, o que seria a interseção com B? São os elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Então, a interseção com B seria esse cara aqui. E a interseção com B, a gente pode ver aqui que tem o 1, 2, 3 e aqui também tem o 1, 2, 3. Portanto, a interseção com B é o 1, 2, 3. É o 4 sim? Não, portanto, a alternativa A é falsa. E agora, o item B diz A menos B. O que seria o A menos B? São os elementos que estão em A, mas não estão no B. A mais B são os elementos que estão em A, mas não estão no B. Os elementos que estão em A, mas não estão no B, está em A, mas não está no B. Seria o 4 e o 5. Portanto, o A menos B, que é representado por isso aqui, seria o 4, 5. Então, na A menos B não é o vazio. Isso aqui representa o vazio, portanto, não é o vazio. E B menos A são os elementos que estão em B, mas não estão no A. Os elementos que estão em B, mas não estão no A, representa isso aqui. E os elementos que estão em B, mas não estão no A, estão em B, mas não estão no A. É nenhum. Nenhum está em B, mas não está no A. Portanto, seria vazio. B menos A é vazio. Então, B menos A é 4, 5? Não. A alternativa D eu vou deixar por último. E bora fazer o item E. A união com B. É como se você casasse, como se você juntasse os dois. E a união com B, se a gente representar aqui no diagrama, a união com B seria igual a esse cara, mais esse aqui. Então, o A união com B seria 1, 2, 3, 4 e 5. Eu uno os elementos de A e de B. Então, dará 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui ele fala que a união com B é 1, 2, 3. Quem é 1, 2, 3 é a interseção, que é o U deitado, portanto, não é. Bom, por eliminação, a gente já sabe que vai ser a D. Mas vamos resolver. Como é que é o complementar de B em relação a A? Gente, o complementar de B em relação a A seria como se eu completar o B em A. Tá faltando B, então o complementar de B é tudo menos o B. Complementar de B é tudo menos B. Então seria A menos B.
E são os elementos que estão em A, mas não estão no B. Os elementos que estão em A, mas não estão no B, seria o 4 e 5. Correspondendo, então, à alternativa correta, a alternativa D. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim! Enquanto vocês vão dando a sua opinião, a gente vai resolver esta nova questão aqui, ó. Esta questão da ESA também, que diz o seguinte: em uma escola, 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes leem pelo menos um livro, ou seja, não tem nenhum estudante que não lê nenhum dos livros. Foi feita uma pesquisa e ficou apurado que 50 alunos leem somente o livro A, 30 alunos leem somente o livro B, 40 alunos leem somente o livro C. Perceba que tem essa palavra somente aqui. 25 alunos leem o livro A e C, 40 alunos leem o livro A e B e 25 alunos leem o livro B e C. Logo, a quantidade de alunos que leem o livro A, B e C. Então, seria uma relação entre 3 conjuntos aqui. Então, a gente tem aqui o conjunto A, a gente tem aqui também o conjunto B, e a gente tem aqui também o conjunto C. O autor quer saber qual é o número de alunos que leem o livro A, B e C. Então, seriam X alunos aqui. 25 alunos leem o livro A e C. Ô, gente, 25 alunos, o livro A e C. Então, pensa comigo. O A e C estaria aqui, ó. Se 25 alunos leem o livro A e C, aqui eu já tenho X alunos. Portanto, aqui eu terei 25 menos X. Então, aqui eu terei 25 menos X alunos. Por quê? Porque se eu somar 25 menos X mais X, dará os 25, que contemplará os alunos que leem os livros A e C. 40 alunos leem os livros A e B. 40 alunos leem os livros A e B. Então, os 40 alunos estariam aqui, ó. Só que aqui eu já tenho X alunos. Portanto, aqui vai ter 40 menos X alunos. 25 alunos leem os livros B e C. 25 alunos leem os livros B e C. Então, B e C seriam estes alunos aqui. Se 25 alunos leem o livro B e C, e aqui já tem os X alunos, portanto, aqui eu terei 25 menos X alunos. Então, aqui, como a gente vai fazer? Olha agora. 50 alunos leem somente o livro A. Se são 50 alunos que leem somente o livro A, então aqui eu terei 50 alunos que leem somente o livro A. 30 alunos leem somente o livro B. Se 30 alunos leem somente o livro B, é como se os 30 alunos estivessem aqui, ó. Os 30 alunos estivessem aqui, ou seja, os 30 alunos leem somente o livro B. Então, 30 alunos leem somente o livro B. E, finalmente, 40 alunos leem somente o livro C. Então, 40 alunos leem somente o livro C. É como se os 40 alunos estivessem nessa região aqui. Portanto, 40 alunos lerão somente o livro C.
Lembra que o total de estudantes é 180 e não tem nenhum lá fora? Porque todo mundo lê pelo menos um livro. Então isso significa que se eu somar toda essa região, tem que dar 180. Logo, o 180 será igual a 50 mais 40 menos x mais 30 mais 25 menos x mais x, que é exatamente o que ele quer, mais 25 menos x mais 40. Então dá para eu cancelar aqui o menos x com mais x. Acho que fora isso não dá para cancelar mais nada. Então vamos lá, vamos fazer as contas aqui. 50 mais 40 dá 90. 90 mais 30, 120. 120 mais 50 vai dar 170. E 170 mais 40 dá 210. Portanto, 210. Aqui eu tenho menos x. E aqui eu também tenho menos x. Então, 210 menos 2x será igual a... Dá para passar para cá. Então, vai ficar 180 menos 210 dá menos 30. É igual a menos 2x. Passa o menos 2 dividindo. Então, menos 30 sobre menos 2. Este seria o valor de x. E menos 30 por menos 2 vai dar mais 15. Portanto, x é igual a 15 corresponde à alternativa A.